Olá! Hoje a gente vai mergulhar nos documentos bem interessantes que misturam dois mundos, cooperativas de crédito e o universo das criptomoedas. Vamos dar uma olhada numa iniciativa específica e, assim, tentar entender o que ela pode sinalizar sobre essa aproximação. A base da nossa conversa aqui é uma análise, olha, bem detalhada que saiu lá no blog do Grassroots Economic Organization, o GEO. Isso foi em 13 de setembro de 2025. O autor pegou a notícia de uma cooperativa lançando uma stablecoin e decidiu, ir fundo para investigar. E olha, antes de começar para valer, um ponto super importante. Esse papo aqui é totalmente para informação, para educação mesmo. A gente vai destrinchar o que está nas fontes, mas assim, isso não é, de jeito nenhum, conselho financeiro nem indicação de investimento, tá certo? O foco é entender o que esses documentos estão dizendo. Perfeito. E o ponto central dessa história toda é justamente essa tensão, né? De um lado você tem as cooperativas de crédito, instituições conhecidas pela estabilidade, pelo foco na comunidade, um pé bem firme no tradicional, digamos. Isso. E do outro, o mundo cripto, cheio de volatilidade, complexidade e, vamos ser sinceras, né? Muita promessa, mas também bastante risco. Então, por que essa mistura? O que leva uma cooperativa a se aventurar nesse território? Qual o racional por trás disso? Exato. A faísca que acendeu essa investigação toda, pelo que o blog conta, foi uma matéria na Cooperative News. A manchete era sobre a SCFCU, anunciando que ia lançar uma stablecoin própria. Foi isso que fez o autor do blog parar e pensar: opa, o que está acontecendo aqui? E antes da gente continuar, talvez seja bom dar uma pincelada rápida no que é uma stablecoin, né? Para quem não está tão familiarizado. Boa ideia. O blog usa o exemplo clássico, o Tether. A promessa inicial era bem simples. Cada token Tether valeria exatamente $1. Por quê? Porque, teoricamente, para cada token emitido, eles guardariam $1 de verdade num cofre. Era para ser tipo aquele porto seguro no meio do mar agitado das criptomoedas. Só que, como a análise do GEO bem aponta, a história não foi exatamente essa. Descobriram que o Tether não tinha essa reserva 1 para 1 em dólar, sabe? Na verdade, parte do dinheiro estava investido em outras coisas, ativos diferentes. O que já complica a promessa inicial. Exatamente. E o mais curioso é que, mesmo quando isso veio à tona, mesmo com o risco teórico de todo mundo querer sacar ao mesmo tempo e não ter dólar suficiente, não houve uma corrida bancária em massa. Isso, por si só, já levanta umas questões, né? Sobre como o mercado realmente percebe e lida com o risco nesse espaço. É um pouco contraintuitivo. Entendi. Então, essa notícia da SFCCU lançando a stablecoin foi o gatilho. Mas o autor do blog ele já ficou com a pulga atrás da orelha. Ele até cita uma máxima que ele usa, algo como Crypto equals prosecution futures. Basicamente, onde tem cripto pode ter problema judicial lá na frente. Uma visão um pouco cínica, mas talvez realista, dependendo do caso. Pois é. E com essa desconfiança, ele foi investigar os parceiros da SFCCU nesse projeto, a Metálicos e a Dalem. Ele começou pela Metálicos. E olha, não precisou cavar muito. Logo achou um artigo no São Francisco Business Times de agosto de 2025, falando de um processo contra Metálicos. E quem estava processando era um ex-executivo, um tal de Donald Burke. Um cara com bastante experiência em banco, que tinha sido do conselho e COO lá na Metálicos, e as alegações do processo, olha, não são nada leves. Burke dizia ter sofrido discriminação por idade e, mais sério ainda, retaliação por ter agido como se diz... Whistleblower, né? Por ter denunciado irregularidades internas. Isso, whistleblower. Por ter apontado problemas lá dentro. E o problema que ele teria apontado é gravíssimo. O blog dá bastante destaque a isso. Segundo o processo, o Burke levantou suspeitas sobre discrepâncias financeiras na Metálicos. A acusação principal era que a empresa poderia estar usando tokens de clientes para pagar as próprias contas. Usando tokens de cliente? Como assim? Exato. Para cobrir despesas, incluindo a folha de pagamento. O processo até mencionava salários bem altos, tipo na casa de $1 milhão por ano para alguns executivos, principalmente em 2022.
E nesse ano, supostamente a empresa nem teria gerado receita. A linguagem usada no processo, que foi citada no artigo e que o blog repercute, é bem direta. Algo como: o buraco nos relatórios financeiros era resultado da Metálicos tomando ilegalmente tokens de clientes para financiar suas próprias obrigações de folha de pagamento. Olha, no mundo financeiro isso é uma bandeira vermelha gigantesca. Usar dinheiro de cliente para pagar as contas da empresa é extremamente problemático. Nossa, com certeza. E não parava aí. O processo, ainda segundo o artigo, também trazia a alegação do Burke de que a Metálicos estaria sendo investigada pela SEC. A SEC, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos. Exato. Isso em 2024. Essa suposta investigação seria por causa de venda de tokens sem ter a licença correta de corretora ou por uma prática chamada double minting. Double minting. O que seria isso, basicamente? É como, sei lá, tentar usar a mesma nota de dinheiro 2 vezes. Ou, no mundo digital, como se a empresa estivesse criando ou usando os mesmos tokens para múltiplas transações. É uma falha de controle muito séria, ou, no pior cenário, uma manipulação intencional. Entendi. E a fonte lembra que a Metálicos é uma empresa que desenvolve tokens como o XPR. Então, essa acusação ganha um peso maior. A reação do autor do blog ao ler tudo isso foi bem direta. Se eu fosse a SCFU, cancelava esse contrato ontem mesmo. Faz todo sentido a preocupação dele. E ele não parou por aí, né? Ele foi investigar o histórico, ver se já tinham tentado coisas parecidas antes no setor de cooperativas. Sim, e isso adiciona uma camada de contexto bem importante. O blog resgata um artigo da Forbes, lá de maio de 2024, que fala sobre o projeto CU Ledger, de 2016. Esse foi um esforço grande, viu? Liderado por gente importante, tipo a CUNA, que é a Associação Nacional das Cooperativas de Crédito Americanas, e a Mountain West Credit Union Association. A ideia era ambiciosa: criar uma plataforma baseada em blockchain para as cooperativas. Na época, o otimismo era enorme. O blog até cita o Hitmade da CUNA, dizendo que aquilo poderia ser um divisor de águas real. Chegaram a comparar o potencial daquilo com o do e-mail ou da internet. Havia uma expectativa imensa de que o blockchain ia revolucionar tudo no setor cooperativista. Só que aí o autor do blog aponta um padrão que ele acha meio desanimador. Um padrão que ele já viu acontecer com outras grandes promessas do blockchain. Começa com muito alarde, sabe? Muita empolgação. É a próxima grande revolução. Ah, o ciclo do High. Exato. Aí passam alguns anos e o projeto ou ele morre na praia discretamente, sem muito barulho, ou ele muda completamente de rumo. Vira uma coisa mais prática, mais pé no chão e muitas vezes acaba abandonando o componente cripto ao blockchain original, que era a grande promessa. O exemplo que ele usa é justamente o Cuz Ledger. O que aconteceu? Em 2021, mudou de nome, virou Bonifi, e se tornou um Cruzo, uma organização de serviços para cooperativas focada numa coisa bem mais concreta: verificação de identidade digital para proteger os membros contra a fraude. Útil, sem dúvida, mas bem diferente daquela promessa inicial de revolucionar tudo com blockchain, né? Com certeza. E aí vem a pergunta que o blog meio que deixa no ar, né? Se organizações do tamanho da CUNA e da MWCUA, com todo o apoio do setor, investiram pesado no seu Ledger e, no fim das contas, não conseguiram fazer o blockchain decolar como imaginavam, precisaram pivotar para outra coisa, o que será que a Metálicos e a Dalend tem de tão especial? Que carta na manga elas teriam para convencer a SCFCU a tentar de novo agora, meio que ignorando esse histórico de desafios? É uma pergunta bem pertinente, não acha? Totalmente pertinente. E a investigação do autor do blog ainda tinha mais reviravolta. Lembra daquele artigo do San Francisco Business Times sobre o processo contra a Metálicos? Lembro sim, o do whistleblower. Esse mesmo. Então, nesse mesmo artigo tinha mais uma informação. No final de 2024, a Metálicos comprou a Bonifi. Comprou a Bonifi. A que veio do seu Ledger. Exatamente. A própria Bonifi, a entidade que nasceu daquele projeto das associações de cooperativas. E adivinha qual era o objetivo que a Metálicos declarou ao comprar a Bonifi? Justamente o que a SCFCU estava buscando agora:
começaram a oferecer serviços ligados a criptoativos, coisas como carteiras digitais e stablecoins, para os clientes das cooperativas de crédito. Espera aí, deixa eu ver se entendi. A Bonifi, que era uma CUSO, uma organização criada pelas próprias cooperativas, através do legado do Cool Ledger, ela foi vendida por uma empresa privada de cripto a Metálicos. Foi o que o artigo reportou, e o blog destacou. Nossa! O autor do blog aponta a ironia disso, ou a estranheza, né? Ele usa até o termo desmutualizada, como se ela tivesse perdido aquele caráter cooperativo original. E agora a Metálico está usando essa estrutura, que um dia pertenceu às cooperativas, para vender serviços de cripto de volta para elas, como o Prece-FCU. A pergunta que o autor faz é quase retórica. Tem algo esquisito aqui? Dá uma sensação estranha mesmo, como se o sistema tivesse sido, sei lá, usado contra si próprio. Pois é, uma situação no mínimo curiosa. Nesse ponto, o autor já tinha vários motivos para desconfiar da Metálicos. O processo, essa história da Bonify. Foi aí que ele achou que talvez estivesse procurando desde o começo por causa daquela máxima do Crypto equals Prosecution Futures. O quê? O hacker? Exatamente. A confirmação de um hack. E a informação, pasme, estava no próprio site da Metálicos. O incidente foi em 8 de setembro de 2024. Usaram uma técnica chamada exploit de reentrância. É um jeito bem sofisticado de enganar um contrato inteligente. Basicamente, faz o contrato liberar fundos várias vezes antes de registrar a primeira retirada. Tipo uma falha numa máquina de vendas que te deixa pegar vários produtos pagando só uma vez, sabe? Entendi. Uma vulnerabilidade técnica. Isso. E esse ataque aconteceu num protocolo de empréstimos chamado LON, que rodava na rede XPR, afetando uma plataforma DeFi deles, a MetalX. Até identificaram os atacantes pelas contas Let's Go P e Let's Go Puppy. E qual foi a resposta da Metálicos? Eles detalharam isso no site? Detalharam, disseram que agiram rápido, pausaram tudo criação de tokens, depósitos, saques, empréstimos, congelaram e protegeram os fundos restantes e, importante, se comprometeram a reembolsar os valores perdidos, já que eram os desenvolvedores principais do protocolo. Afirmaram também que identificaram a causa da falha, começaram a corrigir e a implementar novas medidas de segurança. Olha, é a resposta que se espera numa situação dessas, né? Assumir, corrigir, reembolsar. Mas o fato é, o hack aconteceu. E aconteceu mais ou menos um ano antes deles anunciarem essa parceria com a SCFCU. Mesmo com a promessa de que está tudo resolvido agora, isso adiciona mais um ponto, né, na lista de preocupações sobre a segurança e a robustez da tecnologia que eles oferecem. Exatamente. E aí o autor do blog amarra tudo isso. Ele pergunta na lata, por que raios a St. Cloud Financial Credit Union está fazendo negócio com a Metálicos? Ele lista os problemas. Tem o processo com alegações seríssimas de uso indevido de fundo de cliente, retaliação, tem a suspeita de investigação pela SEC e agora esse histórico de hacker recente. Mesmo que a empresa diga que resolveu, o passado ali é, no mínimo, acidentado. E a crítica do blog vai além dos problemas específicos da Metálicos, né? Ela questiona a própria razão de ser dessa parceria para a cooperativa. O autor argumenta que muito do que a Metálicos parece oferecer, tipo transferências de dinheiro mais rápidas ou baratas, são coisas que as cooperativas já fazem ou que poderiam melhorar usando tecnologia já existente, sem precisar embarcar nesse mundo tão complexo e arriscado do blockchain e das criptos. Na visão dele, a única coisa realmente diferente que a Metálicos estaria trazendo para a mesa é facilitar o que ele chama bem diretamente de apostas em cripto. Ele percebe que a empresa foca muito em ferramentas que permitem aos usuários especular com a variação de preço dos criptoativos. Ele até dá um exemplo que teria visto no site da Metálicos, um artigo ensinando como usar a plataforma de empréstimos deles para pegar dinheiro emprestado e usar esse dinheiro para apostar na alta ou na baixa de tokens. O autor do blog é categórico quanto a isso. É algo que ninguém deveria fazer. É receita para desastre financeiro. Especular com dinheiro emprestado realmente parece muito arriscado. Muito. E diante desse quadro todo, o parceiro com histórico complicado, a tecnologia com vulnerabilidades passadas e uma proposta de valor que parece focada em especulação,
A conclusão do autor do blog é bem dura. Ele diz: isso vai acabar em lágrimas para a SCFCU e para os seus membros. Ele é tão incisivo que fala que, se fosse membro, estaria exigindo a renúncia dos diretores que aprovaram essa parceria. Ele chega a desenhar 2 cenários. O melhor deles, a iniciativa dura pouco, é silenciosamente engavetada antes que gastem muito dinheiro dos membros. O pior cenário, acontece um novo hack ou algum problema sério de gestão na Metálicos derruba a empresa e aí leva a SCFCU junto no prejuízo. A aposta final dele é bem pessimista. Ele simplesmente não vê como isso pode terminar bem. Então, tentando juntar as peças dessa análise toda que o blog do GO nos trouxe, a gente tem uma cooperativa de crédito, né, tradicional, dando um passo em direção a esse terreno meio movediço do mundo cripto, começando com uma stablecoin. Isso. Mas a investigação que o autor fez levanta um monte de sinais de alerta sobre o parceiro escolhido, a Metálicos. Tem processo judicial sério, com alegações graves, tem a possibilidade de investigação por órgão regulador, um hack no histórico recente e aquela história meio estranha da Bonifi. Verdade. E além de tudo isso, ainda se questiona se os serviços que estão sendo oferecidos realmente agregam valor para os membros da cooperativa ou se, no fundo, só abrem a porta para mais especulação financeira. O que fica muito claro aqui, e acho que serve de lição para qualquer instituição financeira, mas principalmente para as cooperativas, que tem essa responsabilidade com o dinheiro dos membros, é a importância crítica da diligência prévia. Do famoso due diligence. Antes de abraçar uma tecnologia nova e volátil como o blockchain, ou de fazer parceria com empresas desse setor, é fundamental investigar a fundo, sabe? Entender os riscos, que são muitos, tecnológicos, legais, financeiros, de reputação. Isso faz a gente pensar, será que as cooperativas estão mesmo preparadas para avaliar e gerenciar esses novos tipos de risco que vêm com essas tecnologias? É uma ótima pergunta. E vale sempre reforçar, né? Nossa conversa aqui foi para explorar as informações, os argumentos que estão nas fontes. Nada disso é recomendação financeira ou de investimento. A ideia é só entender o cenário que foi descrito. Exato. E para a gente fechar, fica talvez uma provocação para reflexão, inspirada por toda essa discussão sobre riscos e responsabilidade. Considerando todos esses potenciais problemas que foram levantados, legais, técnicos, financeiros, até de imagem, qual deveria ser o nível de transparência que uma cooperativa de crédito deve ter com seus membros quando decide entrar num projeto de alto risco como esse no mundo cripto? Até que ponto os donos da cooperativa, que no fim são os próprios membros, deveriam ser informados ou, quem sabe, até consultados sobre decisões que podem ter um impacto tão significativo no futuro da instituição deles? Fica aí a reflexão.